começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do CAPO, Grupo de Pesquisa sobre Cidadania, Controle da Ação Policial e Enfrentamento ao Racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Abrindo a segunda temporada, no episódio de hoje temos o prazer de receber como especialista a professora Maria Cecília Minaio, socióloga, antropóloga e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo do Cruz. É co-criadora do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde. Foi responsável por ter introduzido a abordagem qualitativa na área de saúde coletiva no Brasil. Também é pesquisadora emérita da FAPERJ e da Fiocruz. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, conta para a gente um pouco como a aplicação dos métodos qualitativos em pesquisas sobre saúde pública podem aprimorar a compreensão das dinâmicas da violência e segurança, principalmente na formulação de políticas públicas mais eficazes. Olha, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, o que nós tínhamos na ocasião eram estudos quantitativos, que eu dizia, contavam os mortos e feridos, né? Claro, eu estou aqui radicalizando um pouco, mas é isso, é a dimensão da violência que é contada pelos dados quantitativos. Os dados qualitativos, eles constituem um trabalho um pouco diferente e um pouco mais complexo. Primeiro, que ele trabalha com história. O que aconteceu no Rio de Janeiro, o que acontece no país, que a gente tem esses dados tão elevados de violência. Então, isso é história. Segundo, a gente trabalha com a categoria, que é uma categoria teórica e prática, que é compreensão. A gente busca compreender os fatos neles mesmos e a partir deles mesmos, como eles circulam no contexto. Então, a pesquisa qualitativa ela tem esse papel. É um papel histórico, compreensivo e dialético, de mostrar como as coisas não são nem branco nem preto, elas são, ao mesmo tempo, branco e preto. Professora, no contexto brasileiro, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, há um senso comum que diz que o perfil dos agressores que matam é o mesmo dos que morrem por mortes violentas. O que nós podemos entender por trás dessa afirmativa? Como compreender essas dinâmicas? Olha, se a gente for entender pelos números, é isso que realmente acontece. Eu vou te falar, eu trabalhei com um aluno de doutorado, que, por sinal, é um policial civil, aliás, com aluno de mestrado. Atualmente, ele é meu aluno de doutorado. E isso foi uma coisa impressionante para mim, porque eu realmente ouvia isso, mas eu queria ver com os dados. Ele estudou todos os processos que a Polícia Civil atualmente ela tem um banco de dados. Eu estou falando do Rio de Janeiro, tá? Eu não estou falando do país, porque foi um caso concreto que nós estudamos. A Polícia Civil tem um banco de dados que é bastante completo sobre todo o perfil de cada pessoa que comete homicídio e de quem morre por homicídio. E aí a gente observou. E esse perfil é pessoas das periferias, pessoa com educação. Assim, eu tenho a impressão que de tudo a gente encontrou 1% de pessoas com curso superior, mas a maioria de curso básico completo, incompleto, muitos desempregados, mas também pessoas assim que trabalham por conta própria, poucos trabalhadores de carteira assinada, vamos dizer assim, né? Então, esse perfil
é o perfil de quem morre e de quem mata. Agora, eu estou falando de perfil, estou falando de quantitativo. O estudo dele foi isso, né? Se a gente aprofunda, historicamente, nós estamos falando de uma população mais desprivilegiada, que mora nas periferias, e aí tem uma coisa estranha, que isso é uma coisa que fica como uma pergunta sempre na minha cabeça, né? Repito, estou falando do Rio de Janeiro, porque eu estou tratando o Rio de Janeiro como um caso, que nós poderíamos olhar para outras partes do país. Muita gente diz que nas periferias faltam políticas públicas. Nós estudamos isso, sabe? Não faltam políticas públicas. Eu vou dar um exemplo da Maré, que está ali ao lado da Fiocruz. Tem, acho que, 23 escolas. Tem aqueles escolas de cursos profissionalizantes que a prefeitura fez. Tem não sei quantos serviços de saúde, tem serviço de assistente social, né? Tem tudo isso. Mas, historicamente, o que acontece? A qualidade não é uma qualidade, primeiro, não é uma qualidade muito boa. Segundo, são serviços que acabam sendo intermitentes por causa das incursões de grupos armados que se aproveitam dessa situação e que, historicamente, também foram se organizando cada vez mais e se entremeiam nas populações. Então, por exemplo, quando nós falamos de um delinquente desses, possivelmente é filho da vizinha, é irmão de uma pessoa que trabalha com carteira assinada não sei onde, né? Tudo isso dificulta você separar, você não separa. Como dizia Cristo, o joio você não separa do trigo, não dá para separar, né? Então, infelizmente mas os motivos são motivos de desigualdade social, motivos socioeconômicos, motivos raciais, não porque quem vai lá e mata a pessoa, eu vou escolher um negro, vou matar um negro, mas porque a maioria das pessoas que habitam nesses locais são pessoas negras ou pardas, né? Então, essa conjunção de fatores faz com que essa população seja menos privilegiada. Eu te digo, eu fico, às vezes, muito incomodada com análises que ficam assim, pega um ponto e aquele ponto é como se fosse causa. Eu acho que é muito complexo. Eu, sinceramente, eu vivo falando, às vezes eu fico vendo os programas, conversando com meu marido, assim, do lado. Não me perguntem o que fazer, porque eu não sei, entendeu? É assim, eu acho que tem que ter uma coisa da sociedade, tem que ter melhoria das habitações, e acho que tem que sufocar esse crime que está cada vez mais organizado, porque não fica só em um determinado local, sufocar através das suas finanças, do seu poder, porque eles compram armas, sobretudo as armas, são o que provoca. Não é tanto a droga, é mais a arma que provoca isso tudo. Ótimo. Seguindo, professora, pensando sobre garantias de direitos, quais são os principais desafios enfrentados pelo sistema prisional no Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito às condições de saúde e condições ambientais? E também aproveito para perguntar, nesse contexto, como as políticas públicas elas podem ser formuladas para atender essa população especificamente. Eu começo pelo fim. Existe, do ponto de vista da saúde, existe uma política formulada, que se chama PNAISP,
Política Nacional e Integral de Assistência à Saúde dos Presos, tá? Nós hoje falamos população privada de liberdade, mas a política ela é de 2015, então ela foi formulada assim. Não é uma política, eu acredito que deve ter políticas em geral, porque quem está preso é regido pelo Código de Processo Penal, né? Mas, do ponto de vista da saúde, existe essa política. Nós estudamos a população prisional, aí repito, do Rio de Janeiro. E, nesse momento, estamos fazendo um estudo nacional da saúde dos presos do país todo. Mas estamos ainda naquela fase de... Já treinamos o pessoal que vai fazer, porque nós vamos ouvir mais de 30 mil presos no país todo e prisões de todos os estados do país. Tá? Isso é o que está acontecendo agora. Mas nós já estudamos no Rio de Janeiro, por isso que nos pediram para fazer essa grande pesquisa. Quando nós estudamos, uma das partes foi a situação ambiental das prisões. Foi a primeira coisa, porque é o que chama mais atenção de qualquer pessoa que estuda a superlotação e as condições muito adversas que as prisões têm, entendeu? Então, por exemplo, para te contar o que a gente percebeu nesse estudo de ambiente, é que, além da superpopulação, o pior lugar da cadeia é a cela. Ou seja, tem vários lugares. Tem o pátio, tem os corredores, né? Tem o gabinete do diretor, tem a sala de estudos, tem a biblioteca. Em geral, as prisões têm essas coisas, né? Mesmo porque, se tem um programa que é bem sucedido, embora não atinja todo mundo na prisão, é a educação. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente todas as prisões têm programas educativos. Mas as celas, faltam, como é superlotação, falta colchão para todo mundo. Então, muitos presos dormem no chão. Aí já começa a questão dos direitos, né? Porque o preso, ele está sob direito penal, mas ele não tem que ser maltratado, entendeu? Então, muitos não têm colchão, não têm lençol. No caso, por exemplo, nós estudamos idosos, é a coisa mais difícil, porque se tem, além de dormir no chão, são beliches. E aí, por exemplo, muita gente não consegue dormir em beliche. Tem muita briga por causa de local de dormir. E uma coisa impressionante é que nas celas, em geral, de corredores imensos, tem o que eles chamam o boi. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, né? O boi é o banheiro, né? É o chuveiro e o lugar que você faz as necessidades. Para uma população imensa. Então, essas condições, o que acontece? Elas têm uma influência muito grande sobre a saúde das populações. Como são muitos jovens, a maioria da população presa é de jovens, que, aliás, é onde eles conservam a vida, porque quem fica fora acaba morrendo muito cedo. Mas essa população jovem tem resistência, aguenta, dorme em qualquer lugar e tal, né? Mas tem gente que não é tão jovem assim e passa muito mal.
Então, quando você observa o quadro de saúde das populações presas, é um quadro, ele é pior sempre do que da população, vamos dizer, comunitária, civil, entende? Em todos os sentidos. Por exemplo, nós estudamos como vão as questões do coração, como vão as questões físicas, como vão as questões nós dividimos as questões de saúde em vários temas, né? E aí, claro, aqueles que vão ficando mais velhos, sobretudo aqueles que estão nas prisões há muito tempo, eles têm muito mais problemas do que a população de fora. Então, a saúde é sempre pior. Tem estudos, nós fizemos aqui sobre os idosos, mas tem estudos também em outros países, por exemplo, Estados Unidos é o país que tem mais presos, né? Tem 200 mil presos. E tem estudos lá que mostram o seguinte, que um preso com 55 anos na prisão, a saúde dele corresponde a uma pessoa de 75 anos fora da prisão. Em geral, porque tem gente que adoece e tal. Mas vamos dizer, do ponto de vista geral, é isso que acontece. Um dos maiores problemas que é ligado à saúde é a alimentação. Essa é uma das maiores queixas que os presos têm. Porque a alimentação, eles falam, né? Eu nunca comi na prisão, mas eles falam que a comida vem fria, repetitiva, mal feita, sem verdura e legumes, e muitas vezes com barata, bem de qualquer jeito. Quer dizer, antigamente se cozinhava nas prisões. Hoje é uma empresa terceirizada que fornece essa alimentação. Então, das maiores queixas que você vai encontrar é pessoas com problemas de estômago, com problemas de dentes, e que, quer dizer, pelos dentes já não conseguem mastigar direito. Quando tem algum problema de dente, geralmente o tratamento é arrancar. Muitos não têm dentes, né? Parece que agora isso está melhorando um pouco, eu estou falando sempre do Rio de Janeiro, que é onde eu conheço. Outra questão que a gente encontra também, sobretudo aí nas mulheres presas, são problemas de sofrimento mental. Por exemplo, entre as mulheres idosas que estão na prisão, nós encontramos, numa determinada prisão, 75% das mulheres tinham problemas cognitivos. Quer dizer, as pessoas com falta de estímulo, com tristeza, em geral, as mulheres são muito pouco visitadas. Os homens são mais visitados pelas mulheres, as mulheres não são visitadas. Então, se eu for fazer para você aqui, em todas as áreas físicas e mentais, a população presa tem mais problemas do que nós que estamos aqui de fora. Então, é um mito, porque muita gente fala, né, que está lá vivendo às nossas custas. E não é barato, não, viu? Acho que um preso por mês vai mais de R$3.000. E tem muita gente que ganha salário mínimo aqui fora. Mas paga-se isso tudo com essa vigilância, com comida externa que vai, e muito pouca trabalho, que é uma coisa que eu acho que seria fundamental para os presos. Primeiro, para a remissão da pena, e segundo, para ocupar a mente. Porque quando se fala que
a prisão é a faculdade, né, a universidade do crime, às vezes tem razão, porque as pessoas que entram lá, quer dizer, elas ficam à toa e não tem a preparação para sair, praticamente também não existe. E diferente, por exemplo, eu estudei o sistema inglês, que foi o sistema, para mim, foi o mais completo que eu estudei. Eles partem do princípio assim, cometeu crime, tem que cumprir pena. Mas cumprir pena não significa estar longe, fora dos direitos humanos. Então, eles têm todos os programas e tem uma sociedade civil muito ativa que atua nas mais diferentes áreas. Aqui no Brasil, a gente vê, no máximo, são os religiosos que costumam atuar nas prisões. Professora, te ouvindo, principalmente essa sua última fala, na questão da atuação religiosa, me lembrei que nós passamos por um período de pandemia, e durante a pandemia eu participei de um projeto de pesquisa aqui na UF para entender o impacto da Covid-19 dentro do sistema penitenciário aqui do Rio. E em entrevista com algumas pessoas que estiveram privadas de liberdade durante esse período, uma fala muito recorrente dessas pessoas era de que Deus estava com eles, e por isso eles não pegariam a Covid, ou caso pegassem, seria um propósito divino, e eles teriam que passar por aquilo. E a gente começou a perceber, durante as entrevistas e a coleta de dados, que havia um receio muito grande em acessar os espaços de saúde dentro do sistema prisional, em comparação com essa máxima religiosa. Eu queria te perguntar se, durante a sua experiência no sistema prisional aqui do Rio, se você também encontrou essa máxima religiosa, né, esse apego à fé, frente a essas dificuldades, sobretudo, de acessar esse sistema de saúde dentro do sistema prisional. Uma coisa que a gente observou é que, por exemplo, você fica doente na prisão, você não chama a enfermeira. Quem te atende é o policial penal. Agora se chama policial penal, né? Quem te atende é o policial penal. E ele que vai te dizer se você pode ir ou não à enfermaria ou à UPA que tem dentro do complexo, ou se você vai ter que ir para um hospital. Então, isso é muito ruim. Nós mostramos isso, que não pode ser essa pessoa a que vai ditar essas normas. Então, eles têm medo, por vários motivos. Por isso, porque esse policial penal que pode, inclusive, te castigar se você está doente. Então, você fica sem atendimento. E por um outro motivo, que se você passa mal, aí eu já estou falando passar mal mesmo, você vai ter que ir para um hospital. E a coisa que os presos têm mais pavor é do transporte da prisão para qualquer lugar, porque é o chamado SOI. Por quê? Porque eles entram naquela viatura. Entra quem vai para falar com o juiz, entra quem vai para o hospital, para não sei mais o quê, e eles ficam ali, algemados, com sede, com fome, e segundo eles, nós trabalhamos sempre com a fala das pessoas, muitos morrem, né, nesse próprio transporte, dada a crueldade que é esse transporte. É tanto que uma das conclusões que nós chegamos e pedimos é que houvesse uma ambulância para quem tivesse necessidade. Agora, quando eu falei da assistência religiosa, eu queria dizer o seguinte, eu não estou fazendo juízo de valor negativo contra a assistência religiosa. O que eu queria dizer é que precisa mais do que isso, muito mais do que isso, porque o fato, e a gente fez pesquisas fora também, com pessoas saídas da prisão,
inclusive com pessoas que eram chefes de gangues, né? Isso outra pesquisa, que mostram que realmente algumas pessoas, pela religião, elas ficam mais conformadas ali dentro. Elas cumprem a pena com mais leveza, embora muitos são muito revoltados. Você encontra também isso. Nesse só é um horror. Muito, muito. Muitos relatos de tratamentos cruéis. Eu acho que esse SOI, não sei, você é muito jovem, mas teve uma vez que na Avenida Brasil, não sei se foi o Comando Vermelho ou quem, que barrou uma viatura que ia levar os presos e dificultando esses presos ou seja, libertaram presos, né? Eu acho que depois disso se apertou muito, sabe? Então, eles são cruéis. Sim, é uma fala muito recorrente também que a gente encontra por aqui, justamente desse aspecto do carro do sonho, desse temor em entrar ali dentro e não voltar. Professora, as condições de trabalho e os riscos ocupacionais enfrentados por policiais no Brasil impactam a sua saúde mental e física? Se sim, como e quais estratégias a gente pode implementar para diminuir esses efeitos? Olha, não sei se você sabe, nós escrevemos um livro sobre a Polícia Civil e um sobre a Polícia Militar, né? Foi muito interessante, nos dois casos, foi muito interessante, porque é diferente. Por exemplo, quando acontecem os problemas de segurança pública, um policial mata alguém ou qualquer coisa, isso mobiliza muito a sociedade. Mas todo mundo esquece que o policial é um ser humano, né? Uma vez eu escrevi um artigo para o Globo, cujo título era Policial não é robô, porque há essa crença, né? Eles têm que aguentar tudo calado, inclusive morrer, ficar quieto e deixar tudo acontecer. Então, a gente trabalhou com a ideia, essa ideia vem deles próprios, que o trabalho é um trabalho de risco. Mas é um trabalho que eles escolheram. E aí tem uma coisa interessante, porque tanto numa corporação como na outra, 75%, o mesmo percentual de policiais, disseram que se fosse, nós fizemos essa pergunta, fosse começar hoje, você gostaria de repetir, né, de ser policial? 75% disseram que sim, gostariam de estar nessa posição. Mas isso não significa que eles estão plenamente satisfeitos. O processo de trabalho é um processo de trabalho de cima para baixo, que provoca sofrimento, tanto em quem manda como em quem obedece. E é um trabalho, assim, ele é de uma exigência que você nunca sabe. A gente, inclusive, trabalhou com a categoria serviço, porque a categoria de serviço mostra o seguinte: diferente do trabalhador de fábrica e tal, que vai ter um produto lá na frente, o produto do trabalho de quem trabalha em serviço, ele é imediato. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou aqui te prestando serviço. O meu trabalho acaba na hora da nossa conversa. Então, se eu te maltratar, se eu não gostar, se você não gostar, acabou. E com o policial, às vezes, é um policial muito bom, ele faz uma coisa que é danosa, e isso marca a carreira dele, porque ele trabalha servindo a população. Então, a gente fez uma escala de problemas de saúde, e
repito, a gente encontrou esse problema de saúde tanto nos de alto escalão como nos de baixo escalão, que vão de problema do coração, mas, sobretudo, eu queria frisar isso: sofrimento mental, suicídio e tentativa de suicídio. Por quê? Porque é um trabalho que exige demais, né? E muitos deles têm depressão. Muitos acabam sofrendo depressão. Dos problemas físicos, um dos maiores são problemas estomacais e intestinais, porque comem muito mal. Como saem, como estão para aqui, para ali, entendeu? Comem na hora que podem, se podem, comem um sanduíche, comem qualquer coisa. Então, o que eu posso te afirmar é que o trabalho deles é um trabalho que impacta muito a saúde. Eu fiz um pequeno artigo, que eu não sei se você leu, acho que está na Ciência Coletiva, que é sobre, acho que é sobre valorização do trabalho, em que eu pego entrevista, pedaços de entrevista, e vou classificando. E aí eu junto civil com militar. E nesse trabalho, o que você vai perceber é que o policial ele se sente desvalorizado. Por quem? Pelos chefes. Os chefes mandam, né? Raramente reconhecem. E quando tem uma pequena falta, aí cobram, né? Às vezes são presos, às vezes vão para a corregedoria, tem pavor. Tá? Então, pelos chefes, pelo governo do Estado e pela sociedade em geral. Eu tenho uma frase que eu não sei repetir, mas está nesse artigo, porque é uma frase meio dura, mas eu quis colocar. Ele fala assim, que nós trabalhamos com o lixo da sociedade e somos um pouco isso. Não é do jeito que eu vou falar, não, mas está nesse artigo. Nós trabalhamos com o lixo da sociedade e somos o lixo que a sociedade não quer, que a sociedade usa quando precisa e despreza quando não precisa. Então, realmente, as condições de saúde são ruins e entre as visualizações tem a questão do salário. Eles sentem que o salário é muito pequeno, não dá para manter a família e aí eles têm que fazer os chamados bicos, que aqui no Rio foram legalizados, né? Os bicos foram legalizados para não pagar mais. Então, o que a gente vê é são duas corporações assim, importantíssimas, mas que não são chamadas para participar. Você vê, por exemplo, eu fico assim impressionada com isso. Fizeram agora essa PEC da segurança pública, né? Os policiais foram ouvidos, você sabe? Quem trabalha, porque segurança pública do ponto de vista da polícia. Não estão falando aí da segurança, de consertar moradia, nem nada. Segurança pública no sentido mais literal possível. E aí eu comparo com o SUS. Como que o SUS foi feito? Com a participação de todo mundo que trabalhava na ponta, entendeu? Foi ouvindo todo mundo. Quando nós fazemos, e porque tem na área de saúde, tem as conferências nacionais de saúde, quando são feitas as conferências, sabe como começam as conferências? Primeiro no município, todos os profissionais participam. Os resultados do município vão para o Estado. Aí todos os que estão no staff do Estado participam. Aí é que vai e se leva
para a Conferência Geral. Então, tem participação. Você não pode falar que as coisas que tem no SUS é que foi inventada da cabeça de um ministro. Não foram. Vieram da base. Então, aí querem comparar, diz que é SUSP. Eu não sei que SUSP é esse, porque os policiais não foram ouvidos, não são ouvidos. Então, é isso. Eu acho que falta, que a desvalorização que eles sentem é real, e isso impacta a saúde física, saúde mental, com muito sofrimento mental para eles. Para terminarmos, professora, diante dos desafios que nós imaginamos que você tem enfrentado por ser uma mulher pioneira no campo da saúde coletiva e em estudos em violência e segurança pública, quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar nesta área, principalmente as jovens pesquisadoras? O que você diria para elas? Uma coisa assim, que me preocupa muito é uma formação mais geral, sabe? Você tem que entender a sociedade, você tem que entender os contextos. Não basta você saber o que é violência, que violência física é isso, que a outra é aquilo. E que muitas vezes é o que você encontra em pesquisas, em dissertações de mestrado, em que o campo fica muito estreito. Tá? Então, acho que uma formação geral, colocação de contextos, que as pessoas entrem, não só leiam textos sobre esse assunto, mas, no caso da saúde, leiam sobre a saúde coletiva, leiam sobre pessoas, no meu caso, pessoas que escrevem sobre as ciências sociais de saúde, porque é o que nós falamos aqui, nós não ficamos contando os mortos e os feridos, nós ampliamos esse leque, e é isso que hoje é esse campo na área de saúde coletiva. E muita dedicação, porque você não na área de pesquisa, na área de saúde, na sua área, você com a formação, a sua formação, qual é? Segurança pública e social. Então, na sua área, na minha, né, a gente não cresce se a gente ficar estreito. Então, lê muito, lê autores, lê história do Brasil, entendeu? A história verdadeira, não estou falando o livrinho de história do curso primário, hoje tem livros que analisam a escravidão, que analisam a sociedade atual. Então, tudo isso é muito importante para a formação. Não basta a pessoa pegar o seu pequeno objeto e achar que já achou a pérola, e aí essa pérola vai se perder, né? Porque se você não fizer um belo colar, ela vai se perder. Agora, o que eu gostaria de compartilhar? Olha, o que eu vou te falar isso assim, muito brevemente, porque eu não pensei. Se você tivesse me falado antes, eu teria pensado em um fato, mas eu vou te contar uma coisa que eu encontro repetidamente em meus alunos. E assim, eu estou com dificuldade, porque eu tenho filho, porque eu estou trabalhando, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, sabe? Eu acho assim, desde minha infância, parece que eu tive um fio condutor que vem e vem até hoje, que é a questão social. Essa é a questão que me move. Nos meus estudos, nos meus trabalhos, na minha militância, tudo foi esse fio social. Mas quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha 2 crianças pequenas e estava com a terceira na barriga. E fiz o meu mestrado. Naquela época eram 4 anos, e foi no Museu Nacional, que não é brincadeira. Quando eu fiz o meu doutorado, eu estava trabalhando na Fiocruz.
estava com 3 crianças pequenas e fiz o meu doutorado. E fiz em 3 anos. Eu ficava de dia, de madrugada, sabe, quando precisa. Por quê? Porque era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu queria trabalhar com isso, então eu investi nisso. Então, eu acho assim que carreira precisa de investimento. E é um investimento que ninguém substitui. Não tem marido, não tem... E já falei isso com muitas de minhas alunas, principalmente. Porque minha criança pequena, que eu não consegui, por causa disso, eu falo, olha, termina seu mestrado, seu doutorado, para você, no futuro, não colocar culpa na sua filha de ter abandonado os seus estudos. A gente não pode pôr essa culpa nas crianças. Você se vire, se vire. Sabe, eu sou feita da mesma matéria. Aliás, sou muito pequena, nem tamanho tenho, mas sou feita da mesma matéria. Eu me virei porque eu queria, eu investi, não é? E estou investindo até hoje. Eu não sei se você sabe, eu não parei, né? Estou com 87 e até hoje não parei. Não pretendo parar, a não sei que me parem. Pode ser que eu tenha um problema de saúde e tal, que eu tenho que parar, mas por enquanto estou super bem. Só tenho um charminho, sou um pouquinho trêmula, mas esse charminho eu vou levando. Então é isso, é um compromisso. No meu caso, um compromisso com a questão social que atravessou minha vida prática, minha vida profissional e minha vida como pesquisador. Professora, e quanto ao trabalho de campo? Quais os cuidados nós precisamos ter ao entrar e sair do campo, que é um momento ali importante de nossas pesquisas? Olha, a ida, eu falo sempre que tem 2 momentos cruciais no trabalho de campo, a entrada e a saída. A entrada, a gente precisa ver através de quem a gente entra. Nesse caso concreto da pesquisa com a população prisional, nós não tínhamos muita saída. Ou a gente entrava pela SEAP, ou entrava pelo Ministério Público, porque você não pode chegar de peito aberto, né? Então, nós entramos através do Ministério Público. E, claro que isso pode trazer viés, pode, mas, para nós, foi fundamental. Eles iam conosco, eles ficavam, de certa forma, como segurança nossa, né? E foi o tempo todo. Os policiais, foram alguns policiais que foram nos procurar no nosso centro de pesquisa, que se chama CLAVES, pedindo que se a gente não poderia fazer um trabalho com eles, estudar, de dar opiniões. Então, através deles, nós fomos procurar os chefes, e que não foi fácil, não foi fácil. Só para você ter ideia, o livro da Polícia Civil é de 2003. Todo mundo falava que entrar na Polícia Civil era a coisa mais complicada e tal. Foi fácil. Tivemos problema com quem? Com a Polícia Militar. Por quê? Porque tinha vários pesquisadores que já tinham encrenca com a Polícia Militar. Entendeu? Até que só em 2008 foi que nós tivemos condição de entrar. Então, essa entrada, você tem que ter sensibilidade, você tem que... Porque não adianta você brigar com o mundo para entrar, você não vai entrar em lugar nenhum. Se for com a população de determinado lugar, um centro de saúde, e um lugar que são os objetos com os quais eu trabalho, se você não for, não conversar, não convencer, não adianta. Então, essa é uma questão. E a outra é a saída, como eu te disse, a entrada e a saída, porque o que você deixa para as pessoas, né?
Essa semana, eu abri um curso para 90 pessoas da segurança pública, que é segurança pública, saúde mental e suicídio. Eram 90 pessoas, policiais penais, policiais civis, policiais militares, guarda municipal e pessoal do DEGASE. Tinha muito mais de 90 pessoas na abertura, mas o curso é para 90 pessoas, entendeu? Então, eu fiquei muito comovida, porque uma coronel da PM me procurou e falou assim: eu queria dar um abraço muito grande à senhora, porque eu cheguei a coronel e, para chegar para a nossa turma que chegou, o último trabalho era ler o seu livro e fazer um resumo, entendeu? Quer dizer, no mínimo esses coronéis leram. Então, dá um prazer. Por quê? Porque ali não está contido só a conversinha ou isso, aquilo. Então, inclusive, tanto num como no outro, tem sugestões que eu acho que eles nunca vão levar em conta de mudança de gestão, entendeu? O que eles fazem hoje? O policial é problemático, então eu pego e coloco na gestão. Mas não é assim. E hoje a gestão ela é muito mais horizontalizada e tal. Então, caberia, porque é um sofrimento muito grande para os chefes também, ter uma gestão muito mais coordenada, horizontalizada e tal. E a gente sugere isso no livro. Mas não adianta, esse ponto não adianta. De qualquer forma, isso pela minha vinculação com a questão do social, eu nunca escrevo nada que não tenha endereço, entendeu? Que eu chamo de pesquisa estratégica, é que tenha alguma coisa a ver. Eu não acho que seja obrigatório para ninguém. Eu não estou colocando obrigatoriedade, mas eu trabalho com temas que eu acho que eu não posso sair deles impunemente, entendeu? Então, a saída é tão importante como a entrada.